Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dando continuidade às nossas reflexões, aos nossos estudos sobre a demonologia e o mistério do mal. Eu gostaria, sempre surgem coisas durante o curso, como vocês têm percebido, e vem perguntas, vem questionamento das pessoas, e a gente vai percebendo que é necessário que se fale coisas que são essenciais aqui para a nossa salvação. Nós estamos nos preparando para a visão beatífica de Deus e para esse reino definitivo de Jesus Cristo, que será a Jerusalém Celeste, que nós almejamos e rezamos para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas é importante que a gente saiba que o inferno existe. O inferno existe e são muitas as pessoas que, infelizmente, por sua própria iniciativa, vão para o inferno. Por quê? Porque a pessoa que vai optando errado pela ausência de Deus e pelo não reconhecimento da presença de Deus está fazendo opção pelo inferno. Porque Deus quer que nós estejamos totalmente livres na sua presença. E nós temos a obrigação de conhecer as coisas dele, isso é importante, conhecer as coisas dele e nos voltarmos para ele. Então nós devemos estar numa atitude constante de conversão. Não podemos negligenciar nesse sentido, pessoal. Essas novas interpretações que fizeram, as chamadas novas teologias relativistas, disseram que o inferno é uma possibilidade. Claro que ele é uma possibilidade, mas são muitas as pessoas que se condenam. Como é que a gente pode provar isso? Pela própria atitude da maioria das pessoas que querem renunciar ao sacrifício, não querem aceitar o Cristo. Então, o inferno tem várias graduações, né? Existe o purgatório, que é o momento nosso de purificação, para podermos entrar na vida eterna, puros de qualquer mancha, de qualquer pena do pecado, que só com a indulgência plenária nós podemos tirar essas penas, tá? E o inferno é a negação do amor de Deus. Nós nos unimos a Deus pelo amor e para o amor. No inferno não existe nenhuma pessoa que ame, que viva a caridade. Porque nós temos a fé, a esperança e a caridade. No final irá existir só a caridade. A fé e a esperança, a fé é um instrumento para nós alcançarmos a Deus, reconhecermos a Deus através da oração. Nós cultivamos a fé, isso é muito importante, né? A forma de nós cultivarmos a fé através da oração, através do jejum, através das obras de misericórdia, oferecendo e rezando também pela salvação dos nossos irmãos, que a gente insiste muito aqui sobre isso, já temos insistido muito sobre isso, e pelo amor que nós tivermos a Deus e ao próximo, nós vamos nos unir a Ele, porque Deus é amor. Né? Deus é o sumo bem, Deus é o sumo amor, podemos dizer assim, né? Então até eu tenho uma questão que muitas vezes eu fiz nas minhas palestras, é aquela história que eu conto que eu tinha morrido e aí veio São Pedro e ele encostava um aparelho nas pessoas e mandava ou para o purgatório ou para o inferno ou direto para o céu, né? E eu ficava preocupado, dizendo, mas como é que acontece isso? Como é que é tão rápido o julgamento de uma pessoa com todas as dificuldades e coisas que essa pessoa vive? E aí, então, quando eu cheguei e vi o aparelho, que tinha duas antenas com um mostrador, o ponto zero, o ponto menos e o ponto mais, né? Se passasse do zero para o mais, ia para o céu. Do zero para o menos, inferno. Se tivesse na metade ali, ia para o purgatório. Então, se chama esse aparelho amorímetro. Ou seja, é através do amor que nós vamos ser julgados. São João da Cruz tem aquela famosíssima
frase, né? No caso da vida, seremos julgados sobre o amor. Então, nós temos que amar mais, nós temos que ter mais merecimentos, irmãos, porque o céu também tem posições. Existe a hierarquia angelical, mas depois que vier o novo céu, nova terra, as hierarquias serão conforme o nível de amor e caridade que as pessoas viverem. Vejam Santa Teresinha, por exemplo, ela viveu 24 anos, 13 anos no Carmelo, oferecendo a Deus todas as pequenas contrariedades que ela tinha pavor de limpar, teia de aranha, por exemplo, e ela oferecia a Deus aquele sacrifício para que ela pudesse ser um instrumento de salvação, e ela tinha um desejo imenso de ser missionária e não podia por estar dentro do Carmelo, então ela oferecia a vida dela pelos missionários. Então ficamos claros aqui que o inferno existe, que nós temos que evitar e não querer jamais ir para o inferno, e não cair nesse relativismo aí que o pessoal está hoje, né? Porque se eu não temo o inferno, então eu não tenho que me preocupar com Deus, eu vou viver uma vida aqui de prazeres, de droga, de não sei o que, vou seguir os ensinamentos dos magnatas, né? E vou perder a única oportunidade que eu tenho. Por isso que o demônio usa o seu sistema ordinário de ação diabólica, que são as tentações, justamente para nos desviar da graça de Deus, nos desviar do olhar maravilhoso de Deus. Então, isso é muito importante que a gente saiba. Como deve ser o exorcista, o sacerdote exorcista ou o bispo exorcista? Ele deve ser um homem de piedade, ciência, prudência e integridade de vida. Deve ter devoção às coisas divinas. Então a piedade é muito importante, devoção às coisas divinas. Ciência, deve ter conhecimento teológico, filosófico, dom do Espírito Santo. Tem que ser um homem prudente, inclina o intelecto a escolher em cada circunstância para obter os vários fins em subordinação ao fim último. Deve ter integridade de vida, sentido moral, meios que todos os padres têm. Todo sacerdote deve buscar isso, né? Ele deve estar em plena comunhão eclesial. Ou seja, eu já tenho insistido muito aqui que a ação do exorcista, ela não é uma ação individual, pessoal. Porque nós podemos cair no pecado do orgulho, e muitos se perderam o sentido até do ministério sacerdotal por causa do orgulho e da vaidade. Então eu preciso saber que eu sou igreja e que a minha ação ministerial, a bênção sacramental do exorcismo, é uma ação de Cristo para libertar aquela pessoa. E é uma ação da igreja para libertar aquela pessoa. Porque Jesus Cristo foi o exorcista por excelência. Ele veio restringir, dominar o poder do demônio sobre nós, né? Então isso é muito importante a gente ter noção. Essa plena comunhão eclesial, eu não estou sozinho, eu tenho o bispo que é o meu respaldo, inclusive eu fui nomeado para essa missão sem ter noção, né, que eu seria nomeado. Simplesmente o nosso bispo chegou e eu tinha uma outra missão numa igreja, numa paróquia, e ele me disse: eu tenho um pedido e uma imposição, uma ordem. Aí eu disse: comece pelo pedido. E aí ele colocou a questão desse trabalho pastoral numa paróquia aqui, a paróquia Santa Teresa, que estava sem pároco, então eu seria um administrador paroquial durante um certo tempo.
Começou por isso, depois disse, mas qual é a ordem? Aí ele disse, estou nomeando o exorcista da nossa diocese. Então eu fiquei impressionado e disse, não, mas o bispo é a voz da igreja, eu preciso aceitar. E aí eu disse, eu preciso estudar muito isso, eu tive vários casos de, vamos dizer, de contato com maligno, né? Inclusive em Passo Fundo, suposto exorcismo, que foi um caso muito sério, e depois no início da obra missionária, vários ataques que o demônio fez, porque ele não queria que a obra missionária iniciasse, especialmente porque a nossa obra, ela tem como objetivo a oração matutina, que leva à fé e à conversão, né? E nós já sabemos, eu já falei aqui que o demônio odeia a conversão. Ele gosta de foguete, ele gosta de festa, ele gosta de aparências, tudo maravilhoso. Agora, quando existe conversão, então aí ele vem com seus companheiros até para poder destronar a ideia, né? A gente vê isso também no início dos cursilhos, dos cursos, dos retiros. Os pregadores, eles são atingidos até mesmo pelo cansaço, às vezes por busca de compensações, né? Então nós temos que estar muito atentos para vencer isso e nos colocar realmente na presença desse Deus que tanto nos ama e que é a nossa força. Muito bem, então a comunhão eclesial em tudo para o ministério do sacerdote é importante, né? Você até pode discordar do estilo do bispo, da maneira pastoral dele ser, tudo bem, mas não no sentido teológico, de que ele é o cabeça da igreja local, né? E que nós devemos obediência a ele nesse sentido, né? E rezar, evidentemente, muito pelo bispo e pelos outros sacerdotes. Também se fala que o exorcista ele deve ter amizade com outros exorcistas. Bom, isso eu já procurei desde o início, né? Nós inclusive temos uma ficha que nos foi distribuída no final do nosso curso, né? Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui uma ficha em que nós temos todos os onde é que ela está agora? Aqui, ó, né? Foi distribuída uma ficha com todos os sacerdotes, com o seu e-mail e assim por diante, para a gente poder entrar em contato, inclusive com o nosso professor maior lá do Rio de Janeiro, né? E isso é muito importante, pessoal, porque esse contato, ele nos ajuda quando eu preciso de uma dificuldade, seja ela de ordem teórica ou prática. Eu vou procurar alguém melhor que eu e nós temos que ser muito humildes nessa batalha espiritual contra o demônio. Não podemos ser orgulhosos de jeito nenhum. Então, a amizade com outros sacerdotes, outros exorcistas é muito importante. Bom, aqui eu estou colocando coisas mais práticas, né? É importante, antes de se utilizar o exorcismo, devemos perceber, antes de usar o rito, perceber se a pessoa não está doente. Então, preciso de alguém que me auxilie. Conhecer o histórico da pessoa através dos familiares ou tal. Se essa pessoa não toma alguma medicação, porque normalmente, até mesmo a grande dificuldade das pessoas que têm problemas psiquiátricos é com a medicação. Abandonam a medicação ou não tomam a dose certa que o médico determina, né? A igreja, ela nunca vai contra a ciência, nunca, tá? Sendo que se a ciência não for contra a palavra de Deus, aí não, né? Aí de forma alguma nós vamos concordar. Mas a ciência é a grande auxiliar da verdade, da moral,
né? Então, se uma pessoa é bipolar, por exemplo, ela tem que tomar medicação, ou ela precisa de uma medicação em relação à depressão, né? Ela está doente e faz tempo que ela não toma mais a medicação, então ela começa a manifestar essas atitudes semelhantes às atitudes de uma pessoa que está possessa pelo demônio. Então, inclusive, o maior problema do exorcista é descobrir a fronteira da doença psíquica ou psiquiátrica ou afetiva, né? E a possessão demoníaca. É bastante difícil. Claro, nós temos alguns métodos, como a rejeição da água benta, o falar línguas estranhas, a força extraordinária que o possesso tem. Por exemplo, uma menina aí de 12, 13 anos consegue levantar 3 homens, 4, 5 homens. Quer dizer, não é só a adrenalina que faz isso, ou arrebentar correntes, ou, né? É o demônio que está se servindo do corpo dela para se manifestar. Tá? Bom, vamos seguindo em frente. Devemos ter a certeza de moral se essa pessoa ou esse paciente está com a possessão ou obsessão pelo demônio. Eu preciso de uma justificativa doutrinal, a verdade pela qual eu vou exorcizar essa pessoa. Porque se o padre não tem certeza, ele pode estar fazendo um ato só de folclore, né? Até mesmo de ironia. Ele não pode colocar a igreja em risco. Né? Depois vão dizer assim, não, a guria não tinha nada, o rapaz não tinha nada, o padre veio aqui. Né? Então, por isso, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Temos que ver qual é a verdadeira causa que a pessoa tem. Tá? O discernimento com a devida consideração. Isso também é bom que os leigos saibam para não apresentar qualquer caso ao exorcista. Qualquer coisa que está acontecendo, eu vou lá e chamo o exorcista para resolver o problema, né? Não, eu tenho que ter um discernimento, até mesmo para chamar o sacerdote para ver qual é o caso que tem. Claro que uma bênção, existe uma diferença entre o exorcismo, aqui está o nosso novo ritual dos exorcistas, tá? Aprovado pela Santa Sé. E temos o rito das bênçãos, né? Uma bênção comum que você pode dar, ou até mesmo uma pessoa que tu acha que ela está doente, então faz a unção, reza o sacramento da unção dos enfermos, né? Não vai dizer eu te exorcizo, Satanás, para uma pessoa que está doente, né? Aliás, tem fatos assim muito sérios nesse sentido. Eu já encontrei vários, inclusive, que a pessoa tem problema psíquico e os parentes ficam insistindo que é Satanás, né? E aí os nossos irmãos evangélicos fazem um grande estrago porque eles não são muito da ciência da medicina e às vezes torcem para que seja mesmo uma possessão demoníaca, para que o pastor possa mostrar sua força, né? E a coisa não é bem assim, né? Não é bem assim. Uma vez fui chamado aqui em Rio Grande de madrugada por causa de uma menina, uma moça. Aí eu já percebi dele imediato que não era possessão. Mas o pastor que estava lá, chamaram um pastor também e continuou rezando isso e aquilo e tal. Eu acabei me retirando e depois eu falei com a família e disse, olha, isso aí não é possessão demoníaca, é um problema afetivo emocional, né? Que é muito comum nas adolescentes. Engraçado, os adolescentes, os meninos não têm muito isso, né? Não, pelo menos assim, o número de casos normalmente atinge as adolescentes. Não sei se é a questão hormonal que influencia, a questão
da vida, da época que elas estão vivendo, que existe carência maior. Eu não saberia entrar nesse lado, talvez um bom psicólogo possa explicar melhor, mas é interessante que as meninas têm essa tendência maior do que os rapazes, né? Às vezes brigou com o namorado, então entram numa confusão. Outra coisa difícil é a tal da bruxaria, né? Vão para a bruxaria, acham que o demônio faz tudo, que as bruxas fazem tudo, e aquilo entra dentro do inconsciente e não é nem ação demoníaca. Claro, o demônio gosta disso. O demônio fica feliz quando uma pessoa está desesperada. Mas ele é muito inteligente, ele não vai perder tempo com coisinhas minúsculas. Ele quer a perversão das almas para que elas se condenem, né? Então nós temos que ver as probabilidades para termos a certeza moral de que essa pessoa esteja possessa. E então todas as probabilidades devem apontar para o mesmo foco e a mesma origem. Então, um fato ele pode ser natural quando ele é relacionado com a natureza, sobrenatural referente a Deus e preternatural quando for ação demoníaca. Então, um fato ele tem três dimensões. Ele pode ser natural, que é da natureza, sobrenatural, que é relacionado com Deus, com a fé e religião, e preternatural é uma palavra específica que então seria a ação demoníaca. O demônio age no mundo natural, na natureza, e inclusive tem aí o arquiteto do universo, né? Ele vem para as coisas do mundo. Ele não vai pegar as coisas que são sobrenaturais. Ele pode fazer fantasias, sacrilégios com coisas de Deus, pode, mas a preferência dele é a ação na natureza. Eu falei já para vocês que o bode é o símbolo máximo do domínio diabólico, né? Porque é o símbolo da desobediência. E a serpente também, um animal que tem esse simbolismo. Claro, os bichinhos em si não têm culpa de nada. Isso é o homem e o demônio que usam esse simbolismo pelas características que têm esses animais, né? Isso que é interessante. Então, o agir do demônio não acontece no mundo sobrenatural. Acontece no mundo natural, mesmo porque no mundo sobrenatural ele não pode ir, porque ali pertence a Deus. Quando nós pegamos um paciente, vamos dizer assim, nós temos que interrogar sobre a vida de piedade da pessoa, ou seja, se ela já foi batizada, se ele ou se ela, a pessoa, né, já foi batizada, se frequenta a igreja, se frequentou falsas religiões, que existe uma probabilidade muito grande. Nós tivemos um caso lá que o professor falou de uma italiana que veio fazer turismo no Brasil e entrou numa sessão de religião africana e viu uma pessoa encarnando, né, o demônio, sei lá, ou a entidade, a mesma coisa, e depois ela, na Itália, aconteceu dela ter que ser exorcizada porque ela tinha recebido a contaminação lá naquela sessão, porque ela se abriu ao demônio, e o demônio então esperou o momento certo para se manifestar. Por isso, desaconselho qualquer pessoa a se arriscar com o espiritismo, com outras religiões desse tipo, porque para nós católicos, se a pessoa é espírita ou de outra religião, a gente tem que respeitar. Eu estou falando aqui para católicos, deixo bem claro isso. A doutrina que eu estou expondo é para pessoas católicas. Se tem algum irmão de outra religião e que está gostando, está aceitando essa verdade, vá, procure um sacerdote e se confesse.
desse mal que você cometeu. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar as entidades, amar a natureza, amar os espíritos, não. É amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus não pode ser substituído por ninguém na nossa vida. Por ninguém, nem por pessoa e nem por entidade nenhuma. Normalmente existe essas pessoas que apresentam esses problemas, elas têm dificuldade de relacionamento. O exorcista ele começa a conhecer pelo princípio da negação. Ou seja, ele tem que inicialmente desconfiar e negar que possa ser uma possessão. Isso é uma metodologia para ele não errar. Ele crê na possessão do demônio, mas naquele paciente ele tem que ser lerdo para acreditar, lerdo, para que ele não erre no seu diagnóstico. Tá? Ele deve usar todos os meios possíveis para isso e convidar as pessoas para crescerem na fé. Então, por exemplo, tem uma moça que está possessa, tem o pai, a mãe, os familiares que estão ali envolvidos com aquele caso. Primeira coisa, vocês todos precisam crescer na fé. Como é que está sendo a vida espiritual de vocês? Vocês vão à Santa Missa Dominical, vocês seguem os mandamentos da Santa Igreja, quer dizer, fazer essa valorização dessas pessoas na fé, né? Bom, isso é muito importante que a gente saiba que a divina providência pode tirar das coisas negativas graças positivas, né? Não existe uma pessoa possessa, é terrível o sofrimento que essa pessoa manifesta, né? E coisas assim bem fortes, né? Que eu já comentei com vocês que algumas coisas eu não vou falar aqui, né? Mas Deus permite essa, vamos dizer assim, essa tristeza, né? Ela é permitida para que a pessoa possa depois crescer na fé. Não só ela, como todas as pessoas do seu meio. A gente vê muito isso nos testemunhos do padre Gabriele Amorti. Por isso, nossa oração deve sempre se voltar a pedir o dom do discernimento, né? Discernimento especialmente dos espíritos. Existem características tradicionais de uma pessoa que esteja possessa pelo demônio. É importante que vocês saibam, porque se acontecer, vocês já dizem, olha, essa aqui não tem isso, né? Nem precisa chamar o sacerdote, o exorcista, porque essa pessoa não tem nenhum sinal. Então eu vou dizer quais são os sinais da possessão diabólica. Primeiro, a aversão ao sagrado. Então, por exemplo, teste da água benta. Você vai lá, pega a água benta com o sacerdote, asperge a pessoa quando ela está naquele transe, naquela coisa. Se o demônio reconhece a água benta, é porque ele está realmente naquela pessoa. Se a pessoa acha que aquilo ali não é nada, não interessa. O que você pode ter é 2 vidros, né? Um vidro de água comum e um vidro de água benta. Aí você fala para a pessoa, pega o de água normal, natural, sem ser benta, e diz para a pessoa que supostamente possessa: eu vou te jogar agora, vou te aspergir a água benta. Você joga aquela água falsa e o demônio provavelmente vai rir de você. Vai rir de você. Aí você vai ver que realmente há alguma coisa estranha. Aí se você jogar realmente a água benta, vai haver reações, porque o demônio ele tem pavor das medalhas. Eu acho que depois eu vou ter que apresentar para vocês alguma coisa nesse sentido. Medalha de São Bento, imagens, crucifixo. O crucifixo traz para ele um bullying, né? Porque ele foi derrotado totalmente com a morte de Jesus na cruz. Bom, outra característica sinal evidente que essa pessoa
que ela esteja com uma força demoníaca, essa é uma prova plena, tá? Então, nós queremos chegar a esse ponto, por isso também essa pessoa, ela pronuncia numerosas palavras em idioma desconhecido. Fala em grego, fala em latim, fala em hebraico, fala em alguma língua que nós nem conhecemos, né? Também é um sintoma, né? Revela coisas que seriam impossíveis que a pessoa soubesse. Por exemplo, uma menina de 16 anos falando pontos aí da história da Grécia, sei lá, da Roma, quer dizer, ela não tem um nível de conhecimento daquilo que ela está falando, né? Previsão de coisas profundas e futuras, presciência pelo grande conhecimento, quer dizer, o demônio ele tem um conhecimento como os anjos, né? Ele é um anjo decaído, tem o conhecimento de tudo, de todo, né? Da realidade, então ele pode fazer previsões, mas não são previsões reais, são previsões que eu falei de modo dedutivo, pelo conhecimento que ele tem, ele vai deduzindo as coisas até chegar a fazer uma previsão. Também um outro aspecto é super força, acima da capacidade da pessoa. E a pessoa tem lá uma menina, tá levantando um homem, né? Claro, aí tem limites, porque a gente sabe que a adrenalina ela provoca força gigantesca na pessoa, mas existe um limite também para a adrenalina, né? E no caso desses, diria assim, desses processos, a gente tem que ver isso aí. Bom, tudo que for relacionado à Santíssima Virgem, a Deus, aos anjos, os demônios não suportam. Eles não podem ver a graça da presença de Jesus na Eucaristia, como os anjos, né, podem ver. Então eles não sabem que Jesus está, eles têm aversão ao sagrado, mas eles não têm a consciência do sagrado. Eles só têm aversão, porque claro, né, eles não podem ter fé também, eles são condenados. A aversão é sobre para o que ela se destina. Por exemplo, a Eucaristia para a salvação da humanidade, das pessoas, então eles têm aversão. A água benta, a bênção, tudo eles têm aversão às coisas sagradas pelo que elas se destinam. Não é pelo material em si, tá? Que eles têm medo. É pelo destino das coisas sagradas. O demônio é um grande farsante e ele pode se disfarçar de várias maneiras, pode mudar de personalidade, de ficar bonzinho, ficar ruim, ficar mal, se fazer de várias coisas para iludir o exorcista, tá? E quando uma pessoa é exorcizada e ela fica curada da possessão, ela sente uma grande alegria e paz. E como eu já falei para vocês, ela muda o seu olhar. Ela muda o olhar. Não é mais o olhar perdido, né, que eu falava para vocês, mas é um olhar de paz e de alegria. Muito bem, nós vamos ver mais alguns aspectos aqui que estão ainda para encerrar o nosso curso, e eu digo para vocês que esse assunto não é um assunto breve e não é também um assunto fácil. Ele é longo, vale a pena estudar, existem várias biografias nesse sentido. A minha missão aqui é criar em vocês o conhecimento relativamente geral, para que cada um possa ter mais gosto pelo catecismo, pela doutrina da igreja. E hoje, como nós temos essa facilidade de palestras e audiovisuais, você pode estar aí fazendo alguma coisa que não force a tua mente e pode escutar, assistir às palestras que nós colocamos. Então, é um método de evangelização. Por isso a gente pede que vocês divulguem esse canal, compartilhem, mostrem para os seus amigos na catequese, para os catequistas, porque
Infelizmente, esse assunto é um assunto pouco falado, pouco discutido nos dias de hoje, então ele é muito importante para nós não cairmos nesse relativismo e nessa lábia do inimigo que quer nos tirar da visão beatífica de Deus. Até a próxima colocação nossa, Deus nos abençoe e um grande abraço.